Cerca de 2/3 do nosso planeta é coberto de água. Sem água, não existiria vida. Essa é a história de sua jornada. E como ela enriquece um país. Brasil. Ela começa no Atlântico, lar de incontáveis criaturas, grandes e pequenas. Mas a água pode mudar de forma. Suas moléculas podem assumir a forma de nuvens, névoa, um rio ou um lago. Gotículas de ondas se evaporam e sobem para formar nuvens. E o vento as sopra para o oeste, rumo ao continente da América do Sul. O litoral do Brasil. E mais longe, até seu coração. Há tanta água nessas nuvens que elas são quase como um rio, fluindo acima. Um rio no céu. Nossas nuvens viajam para o oeste, acima do Atlântico, até se encontrarem com pequenas ilhas rochosas no litoral do Brasil. Elas empurram o ar quente para cima, onde ele se resfria, condensa e forma chuva. Atobás pardos fazem ninhos nessas ilhas isoladas. A chuva fria rapidamente arrepia o filhote nu. Sua mãe parece não se mover, indiferente ao perigo, ou incapaz de reconhecê-lo. Aves jovens e filhotes mais velhos têm mais chance de sobreviver. Elas têm, pelo menos, uma camada protetora de penas. Finalmente, as nuvens se movem das ilhas encharcadas de chuva. Empurradas por ventos ocidentais, elas viajam rumo ao continente. No caminho, elas sugam mais água do mar. À primeira vista, o litoral parece um deserto. Mas há vida aqui. E um tatu começa a cavar um novo lar. Ele pode sentir o cheiro de chuva no ar. As nossas nuvens chegaram do Atlântico. A paisagem está transformada. Lagos surgem onde havia areia seca. Dessa vez, a chuva traz vida, e ela aparece por toda parte. Estranhas criaturas saltam da areia, onde passaram meses esperando nossas nuvens. Elas sabem que é hora de fazerem sua viagem até a água. Elas têm que se apressar. Não vai demorar muito para a umidade valiosa evaporar e os lagos desaparecerem.
As tartarugas e rãs alcançam a água. Aqui, elas se juntam a cardumes de peixes, em lagos que não existiam alguns dias atrás. Algumas espécies migram de rios próximos. Outras permanecem adormecidas na areia, emergindo quando a chuva retorna. Os animais dessas estranhas dunas costeiras têm pouco tempo para reproduzir, antes que a água evapore novamente de volta às nuvens. E o ar, pesado com a umidade, se move para o interior. Nossas gotas de água estão indo para o oeste, para a maior floresta tropical da Terra. A floresta amazônica cobre mais de 5 milhões de quilômetros quadrados. E ela é essencial para o rio no céu. Todas as manhãs, as árvores respiram por suas folhas, e a água, na forma de névoa, se ergue até o céu para se unir à água do Atlântico. É o sol tropical que dirige essa respiração e fornece a energia para as árvores crescerem, para produzirem folhas, flores e frutos. Esta produtividade gigantesca é a que serve de base para a vida na floresta tropical. Muitas das incontáveis espécies animais se beneficiam diretamente das frutas. Outras lucram de um modo mais indireto, mas toda a vida aqui é definitivamente dependente das árvores e da água que as alimenta. Todas as manhãs, quando a névoa surge, búzios anunciam suas reivindicações territoriais. Mas seus chamados podem atrair o tipo errado de atenção. A águia-árpia é a ave de rapina mais poderosa do mundo e uma caçadora habilidosa na copa das árvores. As frutas e folhas que alimentam o macaco serão agora transformadas em carne para a árpia. Água e luz do sol abastecem o crescimento da exuberante vegetação. Muitas plantas da Amazônia protegem suas preciosas folhas, tornando-as desagradáveis para alguns animais, como os preguiças. A mãe preguiça usa o faro para encontrar as folhas comestíveis. E o bebê aprende com a mãe. Há uma batalha invisível entre planta e animal, cada um tentando obter vantagem. O modo do preguiça de lidar com isso é vivendo a vida em câmera lenta. Há outros habitantes da floresta amazônica que não comem as folhas intragáveis. Ao invés disso, formigas cortadeiras as levam para processamento. Um tipo de formiga operária corta as folhas em pedaços do tamanho exato para serem carregadas.
Suas presas poderosas vibram 1000 vezes por segundo enquanto elas cortam as folhas. Outro tipo de operária leva as folhas cortadas até o ninho, por uma estrada sinalizada pelo cheiro. As formigas levam as folhas para câmaras, onde outro tipo de operária mastiga os fragmentos da folha. Todo esse esforço altamente organizado é para criar um fungo especial. E é isso, e não as folhas, que se torna comida para a colônia inteira. À tarde, a água que subiu como neblina de manhã se transformou em densas nuvens. Agora, ela retorna à floresta como chuva. Gota a gota. Isso é reciclagem natural, porque mais da metade da água da chuva veio das próprias árvores, enquanto elas respiravam de manhã. A chuva diária não é surpresa para a Árpia e seu filhote. A floresta tropical cria seu próprio ritmo, baseado na chuva. Uma fêmea de rã da flecha venenosa depositou seus ovos nas folhas molhadas há alguns dias. O macho está vigiando os ovos. Assim que os girinos chocam, eles são levados, um a um, sobre os ombros. A rã leva sua cria para uma velha casca de castanha do Pará. Um lago em miniatura, criado pela chuva. O girino fica a salvo em seu berçário particular, até que 3 meses depois ele emerge como uma rã adulta. O ritmo diário da luz do sol matinal, a evaporação e depois a chuva vespertina continua por meses. E o ar quente que sobe suga as nuvens do Atlântico, alimentando constantemente as águas da Amazônia. Até o rio transbordar, a floresta submergir. E se tornar um mundo aquático. Galhos, onde pássaros acumulavam frutas há apenas algum tempo atrás, agora estão a mais de 9 metros abaixo da superfície, dando refúgio a outras criaturas. Botos cor-de-rosa movem-se pela floresta para caçar entre as árvores. O mundo inteiro virou de ponta cabeça. E algumas criaturas são lentas para reagirem à mudança. Mesmo nas cheias, o preguiça precisa fazer o seu caminho de árvore em árvore, se quiser farejar folhas suficientes para comer. E a mãe precisa manter a cabeça do bebê acima da água. Felizmente, preguiças são bons nadadores, embora sejam lentos.
A mãe e seu bebê rapidamente ficam encharcados. Eles chegam a um lugar seguro, embora um pouco molhados e desarrumados. A floresta amazônica permanece cheia por meses, e plantas e animais têm que se adaptar às novas condições. Sementes caem não na terra, mas na água, onde os peixes estão aguardando. O tambaqui nada pela floresta, se deleitando de frutas e sementes. São os peixes, não as aves, que espalham sementes nesta floresta. Dia após dia, a floresta tropical amazônica continua a exalar névoa e alimentar as nuvens, em uma escala que é difícil de compreender. Há mais de 400 bilhões de árvores, e cada uma aspira mais de 940 litros de água por dia. Estima-se que 20 bilhões de toneladas de água flutuem acima da Amazônia todos os dias. E logo essa água vai começar a fluir. Mas a 960 quilômetros a sudeste da Amazônia, há um mundo sedento de água. O rio no céu passa longe daqui. Essa é a Caatinga. A natureza aqui deve resistir a anos de seca. As árvores nas chapadas têm raízes profundas, mas mesmo elas só conseguem encontrar água por pouco tempo a mais. Os macacos pregos são sobreviventes. Eles são mestres em lidar com as dificuldades dessa terra implacável. A água é escassa e a única fonte fica no fundo da chapada. Os macacos têm que descer os penhascos traiçoeiros. Cada gota de água é preciosa. A perigosa jornada valeu o esforço. Os macacos prego dividem seu mundo árduo com os mocós. Eles só são encontrados na Caatinga. Em lugares onde as raízes podem alcançar água subterrânea, poucas árvores conseguem manter suas folhas. A maioria delas já perdeu as suas. Os mocós são animais resistentes. E em secas extremas, eles se sustentam mastigando casca de árvore. Na Caatinga, os animais encontraram muitas formas diferentes de superar o calor e a falta d'água. Os macacos prego contam com dendê, que são uma rica fonte de alimento. Mas eles ainda precisam quebrar a dura casca para obter sua recompensa. Os macacos pregos sabem o que fazer, mas alguns jovens ainda não dominam a técnica.
E há muitas lições dolorosas. Os macacos vão aprender com seus erros, e a prática leva à perfeição. Às vezes, várias tentativas são necessárias, até a casca ser quebrada. Sucesso! Depois de uma era de sofrimento, há esperança no horizonte. Um som invade a terra. Som que não é ouvido há um longo tempo. Chuva caindo nas rochas quentes. A água pode salvar as árvores, e com elas os mocós. A floresta tropical amazônica continua a bombear bilhões de toneladas de água na atmosfera. Então, algo muito significativo acontece. O vento começa a soprar para o sul. As nuvens, carregadas de umidade, seguem seu caminho rumo ao seco interior do Brasil. $20 bilhões de toneladas de água caem no interior. Mais água que o poderoso rio Amazonas despeja no Atlântico todos os dias. Um rio no céu. As plantas e animais da Campina, o Cerrado, esperavam as chuvas há meses. A Campina é o lar de alguns estranhos animais. E um dos mais estranhos é o tamanduá-bandeira. O tamanduá é um especialista em alimentar-se de formigas e cupins. As paredes duras das estruturas protegem as colônias de insetos da maioria dos invasores. Mas não do tamanduá. Eles têm pernas dianteiras poderosas, com garras impressionantemente longas. Nenhuma colônia de cupins pode resistir a tal ataque. Com as paredes externas demolidas, os insetos não têm para onde escapar da língua pegajosa do tamanduá. Ela alcança o fundo do cupinzeiro. Um tamanduá come até 30 mil cupins por dia, mas não só de um cupinzeiro. Soldados bem armados atacam intrusos, não importa o tamanho. Quando os agressivos cupins mordem a língua do tamanduá, então é hora de ir embora. Os cupins rapidamente consertam os estragos feitos à sua fortaleza. Eles não descansam até que sua estrutura esteja segura novamente. Enquanto o clima é agradável, com ar-condicionado dentro dos cupinzeiros, lá fora
o calor do dia é opressivo. Enquanto o rio no céu se aproxima, o céu acima da savana fica cada vez mais nublado. O primeiro sinal das temperaturas mais frias que virão. Nuvens altas se formam à noite, mas primeiro trazem apenas trovões. Uma mãe tamanduá espera uma trégua, mas isso não é provável, com o trovão e seu filho agitado. Ela usa sua cauda como cobertor para acalmar e aquecer os dois. Enquanto a mãe quer descansar, seu bebê deseja brincar. A mãe precisa assumir o controle da situação rapidamente. De manhã, não há sinal de nuvens de chuva. Mas então, outra tempestade se aproxima. E dessa vez, é uma parte do grande rio no céu. É a água que foi sugada do Oceano Atlântico e depois reciclada várias e várias vezes na Amazônia. Agora ela cai como a chuva, por semanas sem fim, no Cerrado. Os animais aproveitam o aguaceiro refrescante. Bom, talvez nem todos os animais. Para alguns, é hora de dar uma pausa. Para outros, as chuvas trazem uma chance que só vem uma vez por ano. Reis e rainhas cupins sobem ao céu quando começa a estação das chuvas. Eles precisam da chuva para amolecer o solo, para que eles possam começar a construir uma nova colônia. Quando a noite cai sob as nuvens pesadas do rio no céu, um misterioso show de luzes começa no Cerrado brasileiro. A luz vem das larvas dos besouros carbuncos, que vivem nas paredes dos cupinzeiros. Os besouros produzem sua própria luz viva, mas por uma razão sombria. Eles usam o seu espetáculo próprio para seduzir insetos. Iludidos pela luz, os insetos são enganados e caem bem dentro da armadilha mortal do besouro. Sob a capa da noite, nossa água se transforma de água em neblina. Então, com o calor do sol da manhã, volta a ser nuvem. O ar ascendente e úmido se soma ao rio no céu. Ele continua sempre para o sul, levando água reciclada da Amazônia e do Atlântico. A Serra da Bodoquena obriga as nuvens a subir, fazendo com que a chuva caia novamente.
Nossa água se infiltra nas profundezas da cadeia de montanhas, para reaparecer a centenas de quilômetros, como um manancial borbulhante em um rio. Esses rios de mananciais são um paraíso para muitas espécies de peixes. O piraputanga olha para cima, em busca de frutas para beliscar nos galhos. Os rios, que são alimentados com a água da Serra da Bodoquena, fluem para a maior área alagada tropical do mundo, o Pantanal. O Pantanal é um labirinto de lagos e rios. Todos os anos, a região enche e depois seca. Animais que vivem aqui devem se adaptar à constante mudança. Os pântanos são lar do jacaré do Pantanal e da onça pintada. Os dois são predadores, o que devia fazer deles adversários. Mas os jacarés do Pantanal não estão procurando briga. Estão procurando companheiros. A incrível demonstração do jacaré macho é puramente para impressionar fêmeas. O Pantanal é vasto, 10 vezes o tamanho dos Everglades, na Flórida. E por toda a parte, a água é a característica definitiva. Nesse labirinto de lagos, rios e ilhas, as vidas dos animais são ditadas pela subida e descida da água. Quando a água enche o campo, os peixes se movimentam rapidamente para se alimentar e desovar na mata submersa. Araras azuis grandes, os maiores papagaios do mundo, também se reproduzem no ritmo da água. Para as onças pintadas, a reprodução é um evento mais oportunista. O cheiro de uma fêmea atrai um macho, mas para o felino mais poderoso das Américas, a paquera é um assunto perigoso. Enquanto as araras expressam sua afeição, que dura uma vida inteira, jacarés e onças tentam impressionar com demonstrações de força. Para as onças, o relacionamento é nervoso e agressivo. Mas para os jacarés, o acasalamento é surpreendentemente gentil.
As vias fluviais do Pantanal brasileiro são lar de outro grande predador, a ariranha. Diferente do jacaré e da onça-pintada, ariranhas são altamente sociais. Elas vivem em grandes grupos familiares e os irmãos e irmãs mais velhos ajudam a criar os bebês. As ariranhas adultas são excepcionais nadadoras, mas os bebês têm que aprender essa habilidade essencial. E, a princípio, nem todos levam jeito. Com a ajuda dos irmãos e das irmãs, esse bebê parece estar pegando jeito. Bom, talvez nem tanto ainda. Ele precisa de mais treino. Vai ser preciso estudar mais antes dessa pequena ariranha ser um verdadeiro bebê aquático. Por enquanto, ela só pode assistir. Mas com o tempo, ela vai caçar os peixes do Pantanal tão habilmente quanto seus irmãos e irmãs mais velhos. O céu está agora longe da Amazônia. No caminho, ele alimentou o cerrado e enriqueceu o Pantanal. Agora, o grande rio se volta para o leste, na direção das montanhas litorâneas. Aqui, nossa água cai em uma floresta mais antiga que a Amazônia, a Mata Atlântica. A chuva cria poças, que transbordam em incontáveis riachos. Os riachos fluem em córregos, que descem as montanhas e se unem para formar rios. Eles são os afluentes de um grande rio, que cria uma das maravilhas do mundo. As Cataratas do Iguaçu. A água vinda de 56 milhões de quilômetros quadrados força seu caminho pelas cataratas e deságua 1 milhão de litros por segundo. Mesmo em meio a essa violência, existe vida. Pássaros delicados voam pelas muralhas de água. Andorinhões velhos são especialistas em cataratas.
eles vão construir seus ninhos atrás da queda d'água. Parece não haver falta de espaço, mas os pássaros ainda lutam furiosamente. Talvez os andorinhões estejam competindo por saliências, onde não fiquem encharcados pela cachoeira. O borrifo constante do Iguaçu significa que a floresta perto está sempre úmida, um local de caça ideal para coatis. Eles farejam insetos e aranhas no chão da floresta. Seus bebês nascem no alto das árvores. Então os coatis devem aprender a subir em árvores desde cedo. As mães mantêm todos os jovens juntos, como um grupo. Os pequeninos curiosos são conduzidos por seus focinhos. As mães dividem os deveres de criar os jovens e até de amamentar os bebês umas com as outras. Uma verdadeira irmandade. Por trás da cortina de água, os andorinhões velhos não têm esse espírito de equipe. Eles preferem trabalhar sozinhos quando se trata de construir os ninhos com musgo macio. A cachoeira é o centro das vidas dos andorinhões, mas eles têm que sair para comer. Eles são caçadores dos céus e passam grande parte do dia voando, pegando insetos acima do rio Iguaçu. Bem acima deles, outro rio, mais poderoso, continua seu curso. O rio no céu, alimentado pelo Atlântico e pela floresta amazônica, trouxe vida às grandes paisagens naturais do Brasil. Agora, ele chegou ao fim de sua longa jornada. Seu caminho o leva de volta ao longo da costa, ao Atlântico, onde tudo começou e onde o grande ciclo da água tem um novo início.